Primeiramente, nós vamos começar com o Dr. Guilherme Pimentel, que eu conheço aí pelas coincidências da vida há anos, né, desde aí do ensino médio, né, nós já atuamos em grêmios, centros acadêmicos, né, na vida estudantil. Hoje desempenha uma função fundamental na Defensoria Pública, que é de ouvidor externo, que faz a ligação entre a Defensoria Pública e a sociedade civil, movimentos sociais. Usando aqui a palavra do Zueni Ventura, o Guilherme Pimentel é uma pessoa que consegue fazer a ponte dessa cidade partida que se chama Rio de Janeiro, né? Não só cidade partida, é o Estado partido, esse país partido, que nós temos realidades distintas que muitas vezes não se comunicam entre si e que não se conhecem e que não falam. E, portanto, passo aqui a palavra para o Dr. Guilherme Pimentel para a sua exposição. Obrigado, Márcio. A quem saúdo aí como nosso presidente de mesa, saúdo também os demais doutores aí pela presença. Para mim é uma honra estar nessa mesa aqui tão qualificada, né? Obrigado pela água. Bom dia a todas e todos. Eu vou começar me apresentando. Acho que o Márcio foi bem generoso na apresentação, mas, enfim, meu nome é Guilherme Pimentel. Atualmente eu estou como ouvidor externo da Defensoria Pública. Ouvidor externo porque as defensorias públicas do Brasil, desde 2009, têm ouvidorias externas, né? Ou seja, ouvidorias que são chefiadas por pessoas que são eleitas da sociedade civil para estar ali. Então, eu venho da sociedade civil, não sou um membro da carreira da Defensoria, e deixo aqui, já de antemão, o registro da minha admiração por essa instituição que é a Defensoria Pública, por ter apostado nessa estrutura de ouvidoria externa, né? É uma aposta ousada, é uma aposta que não é trivial, não é tão fácil, mas que é muito importante. Quer dizer, isso aumenta a capacidade da sociedade civil participar da instituição, né? Eu tenho esse desafio de ser o segundo ouvidor externo da Defensoria, né? Isso foi implementado em 2015 aqui no Rio de Janeiro, apesar da lei ser de 2009, e o ouvidor que me antecedeu foi o Pedro Strozenberg. Ele abriu caminho para que hoje a gente pudesse estar fazendo o trabalho que a gente faz na ouvidoria, né? Eu trouxe aqui para compartilhar com as senhoras e com os senhores um pouco da experiência que a gente tem na ouvidoria, que é basicamente uma experiência de ligar mundos muito diferentes, né? A gente tem o mundo do sistema de justiça, que tem uma... Daqui a pouco a gente passa o vídeo, não vamos passar agora ainda não, eu já sinalizo, tá? Trouxe alguns materiais para compartilhar com vocês, mas os mundos que a gente liga são mundos muito diferentes. O mundo do sistema de justiça, né, que tem uma linguagem própria, que tem procedimentos esses que são importantes e muitas vezes são até incompreendidos por falta de informação. A gente ouve por aí a questão do o direito de defesa como se não fosse o direito à defesa, às vezes como se fosse uma burocratização para gerar impunidade, etc. Então, o nosso papel é árduo também de explicar a função dos institutos, a função dos procedimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, também perceber o incômodo que a sociedade civil tem a partir do funcionamento atual do sistema de justiça e com a linguagem do sistema de justiça também, né? E tentar, então, trabalhar em torno de uma tradução de linguagens, uma ligação de mundos, para que a sociedade civil, que é a principal interessada no bom funcionamento das instituições, possa participar com críticas, com aperfeiçoamentos, com sugestões do sistema de justiça, né? Então, essa é a missão que eu tenho a honra de cumprir hoje, né? Estou no meu segundo mandato, fui reeleito no final do ano passado, e é permitida uma única reeleição. Então, estou cumprindo essa tarefa e, já nesse início de fala, me disponibilizo a ouvidoria externa da Defensoria Pública para diálogos, para tudo que a gente puder colaborar dentro dessa lógica de ligação de mundos, de aumento da participação da sociedade civil, né, e a gente estava até conversando nos bastidores aqui sobre algumas iniciativas, né, que a gente pode construir junto. Então, a gente está à disposição, tá? Sobre a questão
da pessoa presa no Brasil, os direitos humanos, né? Ontem à noite, quando a gente voltava da atividade que o defensor Eduardo Show estava explicando aqui, que nós fomos ao Complexo da Penha, eu recebi um pedido de socorro de uma mãe de uma pessoa presa, um preso provisório, né? Que está há um tempo preso e que teria sofrido tortura, né? E ela desesperada, me pedindo socorro, me pedindo ajuda para que a gente possa atuar. Ela narrava que ela tomou conhecimento dessa situação através de mensagens que ela recebeu afirmando sobre aquela situação, mas ela se angustiava muito de não ter um lugar, né, um plantão 24 horas que ela pudesse ter notícias imediatas do filho dela. Me parece que essa é uma situação bastante angustiante para qualquer um que esteja na pele dessa senhora, né? De receber uma informação extremamente grave sobre um familiar e não ter como checar, não ter como verificar imediatamente, não ter como ir atrás daquilo e ter certeza que seu filho está bem, ou, se não estiver, ter certeza que a partir daquele momento vai estar em segurança, né? Me parece que esse é um problema crônico, tá? Da situação da pessoa presa. A pessoa presa no Brasil hoje, ela é refém dos agentes públicos que estão ali lidando com ela, né? Então, a gente tem um problema estrutural para lidar. Mas eu não vou me debruçar exatamente sobre a situação das pessoas presas, que me parece que compõe um cenário, né, que eu vou pedir licença para fazer um comparativo, né, mas que talvez não seja o mais apropriado do ponto de vista conceitual, técnico, científico, mas é uma ilustração que a gente ouve bastante na sociedade civil, né, que é a ideia de que nós vivemos praticamente um holocausto no Rio de Janeiro e que provavelmente, se tudo der certo em termos de mudança dessa realidade, no futuro, algumas pessoas vão se envergonhar das suas ações ou omissões e outras vão ter a consciência tranquila de que fizeram tudo o que está ao seu alcance para tentar mudar e interromper imediatamente a situação. Como é que eu lido com isso? Eu lido muito numa lógica de me colocar no lugar do outro, a tal da empatia, né? Pensar, se fosse o meu irmão dentro daquela cadeia, o que eu faria agora, o que eu gostaria agora, né? Para que eu não me acomode nas justificativas de como funcionam as instituições, como funciona o sistema. Pelo contrário, para que eu olhe como funcione e peça, e lute, batalhe, trabalhe para adequá-las à demanda humanitária que a gente tem na nossa sociedade. Mas, enfim, me chamou a atenção que essa mãe me disse que esse jovem não estaria preso indevidamente, inclusive ele não sofreu uma condenação transitada em julgado, e que ele estava muito revoltado com essa situação dele, porque ele também, como um jovem negro, já tinha sido vítima da violência policial. E vítima da violência policial, a dureza com que ele foi tratado com relação à acusação pela qual ele está preso, não houve esse mesmo procedimento quando ele foi a vítima de um agente público. E é por isso que eu trago aqui o compartilhamento daquilo que mais nos afeta no cotidiano de trabalho da ouvidoria hoje, que são os pedidos de socorro em situações de grave crise humanitária provocadas por operação com resultado chacina. Tá? Eu vou falar um pouco sobre essas experiências e, óbvio, fazer um paralelo e uma análise. Eu não trouxe, enfim, as imagens são muito chocantes, mas meu objetivo não é o sensacionalismo da imagem, mas é trazer a reflexão sobre questões estruturais que nós temos hoje no Brasil, do funcionamento do sistema de justiça, a partir dessas situações. Então, vou pedir ajuda para a gente passar. Eu trouxe 4 vídeos, tá, pessoal? Eles são muito curtos. Tá? O primeiro é um dos casos, tá, conhecidos. Deixa eu ver se é esse. Espera aí, deixa eu... Tenta isso.
Não, não é esse ainda. Dá pausa, por favor. Quando ocorreu a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, que foi a Operação do Jacarezinho, no dia 6 de maio do ano passado, nós recebemos os primeiros pedidos de socorro às 6 horas da manhã dos moradores. Naquela altura ainda não tinham mortos, enfim, mas já havia uma situação de violência generalizada ali no Jacarezinho. Por isso nós recebemos esses pedidos de socorro. E o que nós fizemos, é o que nós fazemos sempre, que é o nosso protocolo de atuação em graves crises humanitárias. Nós primeiro documentamos e fazemos uma apuração preliminar das informações para ter certeza que não são alarmes falsos, né? E depois nós vamos ao local, depois, óbvio, de acionados os órgãos de controle da atividade policial. Então nós acionamos e decidimos ir ao local. A gente chegou lá com outras instituições, comissões de direitos humanos da OAB, da Assembleia Legislativa e os nossos parceiros locais, que nós trabalhamos com uma rede muito capilarizada. Essa situação é um dos locais que os moradores nos levaram naquela ocasião. Nós entramos no Jacarezinho antes mesmo da operação acabar, porque as denúncias de graves violações eram muito fortes. E aí nós chegamos nessa casa. Então, você já vê que na entrada da casa os sinais já são muito fortes, né? O sangue escorrido, os sinais de sangue, né? E de arrastamento. Essa família estava extremamente traumatizada, a família que mora aí. A gente pode... Bom, essa é a entrada da casa. A gente pode passar para o próximo vídeo. Outro. Pode ir. Esse aí. Aí entrando na casa, né? Essa é a casa de uma família no Jacarezinho, né? E esse é o quarto de uma criança de 8 anos, que foi o cenário dessa execução. A execução de um jovem que, enfim, foi encontrado pela polícia nessa casa. Pode ir. Esse caso ele ficou mundialmente conhecido justamente por conta da foto desse quarto, né? Quarto de uma criança de 8 anos que foi cenário de uma execução. Das 27 mortes produzidas pela ação policial naquele dia, apenas esse caso se tornou uma denúncia criminal. Apenas esse caso foi parar na justiça criminal. E todos os outros foram arquivados, apesar de inúmeros elementos de prova, de, enfim, indícios, etc. Mas, enfim, esse foi para lá. E quando chegou no sistema de justiça, foi o dia da audiência, né? Aliás, a gente tem aqui um defensor que tem atuado bravamente nesse e em outros casos muito importantes, que é o defensor Daniel Lozoya, que está aqui em saúde, e admiro muito o trabalho dele, né? Mas, enfim, quando nós chegamos lá, para o dia da audiência, as pessoas que eram testemunhas, ou seja, os moradores e moradoras do Jacarezinho, estavam muito assustados, com muito medo, né, de serem testemunhas de um caso desse. E quando a gente chega no Tribunal de Justiça, a gente é surpreendido com um verdadeiro batalhão de policiais uniformizados, né, policiais da mesma corporação que fez essa operação, essa chacina do Jacarezinho, e eles chegam um grupo muito grande, e ocupam as galerias do Tribunal do Júri no momento do julgamento, né? Numa situação extremamente intimidatória para as pessoas que iam depor. Elas entram em pânico e o defensor Daniel Lozoya, junto com os outros defensores públicos atuantes, pediram ao magistrado, né, que esvaziasse as galerias para que as pessoas, as testemunhas, pudessem entrar e serem escutadas sem a presença dos policiais que participaram daquela operação, né? E qual não foi a nossa surpresa, que não só o pedido foi negado, como foi questionada a legitimidade da Defensoria Pública em fazer esse tipo de pedido.
O resultado foi uma das cenas mais violentas e chocantes que eu já vi na minha vida, que foram moradores do Jacarezinho tendo que entrar encapuzadas para fazer o depoimento em juízo sobre aquilo que elas não escolheram para falar, sobre aquilo que elas não escolheram para viver, sobre aquilo que traumatizou elas e a filha dela profundamente, dentro da casa delas. Os danos psicológicos são enormes, né? Essa família vive até hoje com acompanhamento psicológico e certamente não é um trabalho fácil para os psicólogos que cuidam dessa família. Mas chamou muita atenção que era uma família que já estava começando a recuperar o seu modo de vida. E quando chega essa audiência, simplesmente o trauma é devastador. É devastador. Então, até hoje, a gente acompanha essas pessoas, mas é realmente uma das coisas mais violentas que eu já vi na vida, e isso foi, inclusive, fruto de um artigo publicado no jornal o Globo, falando sobre isso, né? Falando sobre como que as vítimas, muitas vezes, são tratadas como se elas fossem os acusados, né? Então, é uma inversão que ontem, o pedido de ajuda daquela mãe me chamou muita atenção, porque ela falava exatamente sobre isso, né? Agora, eu vou falar sobre um outro caso, que também traz reflexões sobre essa estrutura, esse modelo do nosso sistema de justiça e a relação com os direitos humanos, que foi uma outra chacina que aconteceu ainda no ano passado, né, em 2021, no complexo do Salgueiro de São Gonçalo, né, uma das maiores favelas da América Latina, e que tem um histórico de sofrer com a violência de Estado bastante grande. Houve uma chacina lá que também ficou mundialmente conhecida, porque os corpos foram abandonados no manguezal, e as próprias famílias, procurando seus entes queridos na madrugada, encontraram no manguezal esses corpos e fizeram a retirada, né? Nós orientamos em tempo real os moradores do Complexo Salgueiro, São Gonçalo, sobre produção de informação, sobre se cuidarem, sobre acionarem os mecanismos institucionais de preservação e defesa dos direitos humanos e de controle da atividade policial. E no outro dia nós fomos para lá de manhã, né? Chegamos lá cerca de 10 a 15 minutos após a perícia ter saído do local. E a gente, inclusive, cruzou com as viaturas no caminho, né? Elas estavam saindo enquanto nós estávamos chegando. Legal, fizeram perícia, né? Mas quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com essa cena. Com essa cena, né? Fogueiras com elementos de prova, fogueiras com roupas, com manchas de sangue, fogueiras com uma luva cirúrgica, como pode ver, esse vermelho na areia, possivelmente é sangue, mas enfim, fogueiras. Eram 2 fogueiras, né? Óbvio, nós filmamos, enviamos para o controle externo, que é exercido pelo Ministério Público, mas é realmente chocante você chegar numa situação de uma grave violação de direitos humanos e encontrar fogueiras com roupas, com tecidos, roupas com manchas vermelhas, está vendo? Isso não ter sido levado para a perícia, ou, se não era, né, um elemento de prova, e aí o procedimento correto é o descarte, certamente fogueiras não seriam feitas em Copacabana após a realização de uma perícia com elementos que seriam considerados não de prova, né? Então, esse episódio, para além das falhas do procedimento técnico de investigação e preservação dos direitos humanos, indica também uma extrema desumanização da população que ali vive. É como se fossem animais, é como se fossem pessoas que são indignas de respeito pelos seus locais de moradia, né? Fogueiras. Eu não sei como eu me sentiria se no local onde eu moro agentes públicos fizessem fogueiras pelas ruas, ali do lado de casa, na praça, enfim. Então, realmente, muito chocante, inacreditável, né? Onde a gente conta, né? E esses materiais, diga-se de passagem, a gente produz com celulares que preservam os metadados do material, ou seja, as informações técnicas, periciáveis, de local, de data, de hora da produção desse material,
que facilmente podem ser cruzadas com outras informações oficiais para que seja atestada a veracidade, né, do material. A gente tem esse cuidado também de produção. E, óbvio, a gente colabora com as instituições que promovem as investigações, no caso, do controle externo, o Ministério Público, né? Esses materiais foram enviados para lá. A gente não sai postando em rede social esse tipo de material, né? Estou trazendo aqui para um debate qualificado e técnico. E nessa mesma ocorrência, então, os moradores nos levaram até um estabelecimento comercial que tinha servido de base para que os policiais que cometeram a chacina ficassem lá. Eles ficaram durante um tempo, e aí os moradores nos falaram, não, eles ficaram, é um estabelecimento comercial, eles beberam, eles comeram, eles destruíram, eles picharam, inclusive com siglas de facções criminosas, e depois saíram para matar. Terminaram de matar, foram embora. Perguntei, e a perícia que teve aqui, foi lá? Não, não foi. Vocês têm condições de nos levar lá? Porque a gente, sem tocar em nada, filma, produz o material, a gente sempre produz a geolocalização também e tal, e manda para os órgãos de controle. E eles nos levaram. Então, é o próximo vídeo. Próximo. Isso. Então, aqui já tem uma pichação, né? Obrigado pela recepção. Algo extremamente sádico, né? Fazem uma matança e depois saem. Obrigado, aqui uma pichação TCP, para quem não sabe, é a sigla de uma facção, mas foi feita, segundo as testemunhas, por policiais. Aí a geladeira totalmente destruída, né? Pichada também. Vocês vão ver que eu tenho cuidado aí de não mostrar rostos, né? De quem está conosco. Garrafas utilizadas, ou seja, um vidro, que é um material que pode ser periciado, que pode identificar, inclusive, digitais, né? Para que possa ser verificado se realmente foram os policiais, não foram. Basta cruzar as digitais, mas teria que ter uma perícia para que isso acontecesse, né? E assim por diante. Aqui seria a porta onde eles teriam saído para o mangue, para fazer a matança, mas enfim. Então, esse vídeo ele vai mostrar um pouco dessa situação. E aí, algo que também, junto com aquela fogueira, vai revelando, reforçando a questão da animalização que é feita a partir da visão de muitos agentes públicos em relação aos moradores de favela. Quer dizer, quando tudo isso acontece e essas investigações, vê que tem uma equipe ali também, televisão, né, que os moradores chamaram. Quando tudo isso acontece e o processo não anda, quer dizer, o rigor da apuração desses crimes, dessas graves violações contra as populações de favela, digamos que o rigor é quase nenhum, né? Há sempre uma justificativa para dizer que isso é aceitável. Agora, quando o jovem de favela, normalmente o jovem negro, está no banco dos réus, basta a palavra do policial que o acusa para gerar a condenação. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é a súmula 70, que colocou escrito essa orientação, né? Então, essa situação gera um desafio enorme, para além do desafio humanitário da lida com cada um desses casos, gera um desafio enorme de como podemos trabalhar a questão da cidadania, como podemos trabalhar a questão da confiança nas instituições, como podemos trabalhar a questão da confiança no direito, se a forma com que as pessoas são tratadas é essa forma. O desafio é gigantesco, é gigantesco. E o que a gente pedagogicamente trabalha junto à sociedade civil, junto à população de favela, é a percepção de que o entendimento e uma visão de mundo autoritária ou democrática, essa diferenciação ela é transversal a todas as instituições. E que, então, é importante perceber que ocorre, sim, um tratamento inadequado na grande maioria das vezes, mas isso não quer dizer que todo mundo dentro daquelas instituições trabalham desse jeito ou a partir dessa percepção. Então, que nós temos um desafio, que é encontrar os aliados e as aliadas dentro de cada instituição para, então, trabalhar essas mudanças.
E esse desafio é um desafio que não é da sociedade civil, é da sociedade como um todo, é de nós também que hoje estamos em cargos dentro das instituições. Então, para finalizar, o que eu quero trazer aqui de mensagem principal é que eu sei que muitos de vocês já enfrentam esse desafio, já encaram esse desafio, já honram os postos que vocês ocupam, né? E a gente precisa dos máximos esforços, a gente não pode se acomodar e muito menos se acomodar naquela percepção de eu faço a minha parte. Não, as instituições precisam funcionar. Eu faço a minha parte não funciona em nada, porque nós não somos indivíduos dentro das instituições, nós somos parte de uma instituição que tem, de certa maneira, uma unicidade, né? E isso precisa ser levado a sério. Então, nós temos um desafio gigantesco, mas é certo que sem o contato direto com a sociedade civil, com os movimentos de base, com as associações de moradores, com a juventude das favelas, com as pessoas que são alvo e usuários prioritários dos serviços públicos, nós não conseguiremos encontrar saídas. E por mais que pareça, muitas vezes, impossível a gente lidar com a transformação à altura do que essa realidade nos exige, nós não temos tempo a perder, porque se tudo der certo e nós conseguirmos mudar essa situação, no futuro, alguns de nós sentirão vergonha e outros sentirão a consciência tranquila. Eu espero que todos nós aqui sejamos os que vão sentir a consciência tranquila, mas a gente não pode se acomodar na consciência tranquila. A gente precisa agir e, para isso, contem com a ouvidoria externa da Defensoria Pública para que a gente possa tomar as atitudes necessárias para alterar esse quadro que é desesperador. Obrigado.